Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Boa noite para vocês. Amém, amém. Me foi dada a incumbência de tratar de dois temas com vocês hoje. Primeiro tema, João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne. Segundo tema, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas eu gostaria que você lesse comigo Gênesis 1. Gênesis 1, no verso 1. Outro dia eu estava escutando o Tassos Licurgo. Quem não conhece ele ainda deveria conhecer. É um irmão muito sábio. Acho que doutorado, acho que ele tem uns 3. Ele falou assim, eu não gostava de nada, eu gostava de estudar. Ateu. Até um belo dia que ele perde uma filha e ele entra em parafuso. Ele falou assim, qual é o sentido da vida? Bastou isso. E ele começou a buscar qual era o sentido da vida. E ele, outro dia, eu estava escutando algo e ele falou assim, algo muito precioso. Ele falou assim, você sabe, quando Deus diz assim, no princípio Deus criou. A palavra em hebraico é bara. Eu não sei a você, mas a minha arrepia. Porque eu fico imaginando o nosso Pai olhando para o nada e falando bara. E tudo o que nós conhecemos veio a existir. Esse bara do Senhor era o próprio Cristo. Verbo, como está escrito por João, ele usa de forma muito assertiva. A palavra logos, Cristo é o logos de Deus. Esse logos, ele tem várias interpretações. Ele pode ser o verbo, ele pode ser palavra, ele pode ser comunicação, pode ser mensagem. Mas como verbo, só João. E João entendia um tiquinho, sabe, desse relacionamento com Jesus. Porque quando ele coloca que é verbo, porque palavra, artigos definidos são palavras. A, o. Indefinidos também, uma. Mas sozinhas essas palavras não dizem absolutamente nada. Agora verbos não. Verbos são ações, são movimentos, são instruções, são expressão da vontade. Vá, haja, bora. Esse é o nosso Senhor, esse que traz à existência aquilo que inexiste, aquele que consegue expressar a vontade exata do Pai. Eu sempre tive uma confusão na minha cabeça com esse negócio da Trindade. Eu falava, como é que pode 3, 1? E não é um assunto simples, eu admito. Mas quando você entende que o Pai é a vontade, Cristo é a ação, é o verbo, é a expressão da vontade, e o Espírito Santo é o poder realizador, você começa a encaixar as coisas nos seus devidos locais. E entende a perfeição da Trindade. Onde a vontade que o Pai tem, o Filho expressa para nós. E nós também temos que pegar alguma coisa da comunicação. Se você quer se comunicar com Deus, você tem um caminho que vai te falar a verdade. E essa verdade trará vida abundante sobre a sua vida, que é Cristo. Você não consegue se achegar a Deus pelos seus méritos. Você não consegue se achegar a Deus de outra forma, porque você é incomunicável ao Senhor. Lewis, ele escreveu um livro muito bom chamado Além do Planeta Silencioso. Recomendo a todos que leiam. É uma história de ficção científica, mas que tem lições muito preciosas ali. E ele diz que nós somos o planeta silencioso, porque nós caímos. Nossa comunicação com o Senhor foi interrompida. E assim foi no Éden. Quando Deus
Eu vi, foi um padre, ele estava numa conversa meio que apologética, e alguém perguntou assim: como assim Deus não sabia onde Adão estava? Ele falou: não, ali era a dor de um pai que acabou de perder o seu filho. Adão, cadê você? Como você pôde desobedecer? Como você pôde abrir mão desse relacionamento, dessa intimidade comigo? Como? Certamente agora você vai morrer. Quando nós olhamos para Cristo, esse que se fez carne, que estava totalmente revestido de glória, poder, majestade e honras, que existe desde a eternidade e para toda a eternidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele abre mão de sua glória, porque o Pai nos quis, o Pai nos amou de tal maneira que enviou a nós o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando João ele olha para Cristo e fala assim: é o Verbo que se fez carne. Ele olha e fala assim, quando ele fala o Verbo, ele fala assim: essa é a ação de Deus que agora é visível aos nossos olhos. Essa é a ação de Deus que veio hoje nos resgatar do pecado, que veio nos tirar desse lamaçal onde nós estávamos, desse abismo. Ele veio nos resgatar do abismo para onde nós estávamos caminhando. João, quando ele olha e o Verbo se fez carne, ele falou assim: aquele poder que criou o universo através do haja luz, se encarnou e veio ter conosco. Alguém calculou, Adalto Lourenço, na verdade, calculou quanta energia seria necessária para realizar o milagre de transformar água em vinho. As nossas videiras, elas fazem isso o tempo todo, não sei se você sabe. Ela pega a água do chão, leva até os seus ramos, e dali ela faz o fruto. Alguém colhe esse fruto de forma muito inteligente, bota numa tina, esmaga essa uva, deixa fermentar e vira vinho. Mas instantaneamente, acelerando todo o processo natural, só Cristo sabe fazer. E ele calculou quanta energia era necessário para poder fazer isso. E ele falou assim: a mesma energia desprendida no Big Bang. Os milagres de Cristo sobre as nossas vidas são da mesma intensidade da criação do universo. E nós temos que aprender algumas coisas muito preciosas com isso. Cristo é o Verbo, Cristo é a comunicação de Deus, Cristo é a palavra, é o Logos do Senhor. Então me permita te dizer uma coisa: toda vez que você abrir a sua boca para falar, você está usando, você está acessando a essência da natureza de Cristo. Quando ele diz assim: até da mais vã palavra você vai ter que dar conta. Não ache que isso é pouca coisa, porque a sua vã palavra, a sua maldição sobre o seu colega de trabalho, a sua palavra torpe frente a situações do trânsito, são pecados ilimitados, porque você está lidando com um ser ilimitado. Você está pegando a natureza santa de Cristo, que é comunicar-se, que é produzir efeitos, e você está deturpando ela. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele tenta deturpar tudo. Ele tenta deturpar tudo que é santo, bom e agradável ao Senhor. Monogamia? Você, fiel, está perdendo tempo. Você então não rouba, você não leva vantagem quando você pode. Não, prefiro perder. Exatamente porque eu entendo que a minha boca ela tem que ser uma fonte de águas doces, límpidas, fontes de bênção, para que eu possa refletir o caráter de Cristo em mim. Quando nós lemos outro dia aqui, quando eu falava sobre Tiago, Tiago diz que o homem que domina a sua língua é perfeito em seus caminhos. A sua língua, por que será? Será que ele entendia algo mais profundo?
Será que ele tinha tido contato com o Logos de Deus? Andado com ele? Olhado que Cristo nunca usava a palavra para a morte, mas para trazer vida? Vá, minha filha, e não peques mais. Ainda quando ele chamava raça de víboras, ele estava ali falando a verdade, expondo quem eles eram realmente, dando a chance que eles entendessem e se convertessem de seus maus caminhos para que fossem salvos. Paulo Augusto Cury, ele fez uma análise muito interessante sobre a personalidade de Cristo. Ele falou assim: ele nunca criou uma janela killer. O que é uma janela killer? É um trauma. É algo que vai fazer com que a pessoa acesse áreas traumáticas da sua vida. Ele não causava traumas nas pessoas, ele causava restauração nas pessoas. Então, se você abre a boca, que não é para você, e usa palavras torpes, enganadoras, me perdoe, você está ainda muito longe do Logos do Senhor. Você não está tentando ser imitador de Cristo. Olha Estevão, morrendo, sendo apedrejado, sofrendo dores, porque uma pedrada, eu já tomei uma pedrada no olho, à toa, coisa de menino, fiquei com o olho deste tamanho, quase caí da árvore. Dói. E ele sabia que ele ia morrer. Ele falou assim: Senhor, não impute sobre eles este pecado. Você está pronto a isso? Eu estou pronto a isso? A olhar para aqueles que nos perseguem e falar assim: Senhor, lhe abençoe, o Senhor tenha misericórdia de ti. Nós estamos prontos a orar por aqueles que nos perseguem, a amar aqueles que não nos amam, porque o Logos do Senhor esteve. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Dê a eles mais uma chance, Pai. Bota alguém para pregar, bota alguém para falar, ainda nas suas dificuldades de homem. Até quando estarei no meio de vós, raça pequena fé vocês têm? Até quando eu vou estar aqui com vocês? Até nesses momentos ele olhava e pensava: eu tenho que continuar pregando, porque eles vão ser salvos, eles escaparão da ira vindoura. E a vontade do meu Pai não é que eles vão ao inferno, é que eles sejam salvos. Nós temos que pensar que esse ato que João revela a nós, que o Verbo se fez carne, ele é sublime. Algo que parece, a gente passa mais como um argumento apologético do que como uma realização, uma realidade. O Verbo se fez carne. O que foi preciso abrir mão para isso? O que você está disposto a abrir mão por causa de Cristo? Ah, não é bem assim. Não é? Realmente não é? Abrir mão de toda a sua glória e vir nascer numa manjedoura, depois ter que fugir ainda no colo de sua mãe para o Egito, ser criado naquele país idólatra, voltar, ter que esperar até os 33 anos para subir aos céus novamente, ter que ter passado por tudo o que ele passou, sem pecado algum, ter sido chibateado, chicoteado, cuspido, esmurrado, humilhado. Por quê? Porque ele é justo, e ele jamais deixaria que nós passássemos por isso sozinhos. Alguém um dia me perguntou: é justo? Eu falei: se ele não tivesse vindo, não seria, mas ele veio, e a sua justiça se aplicou a nós. Quando o pecado veio até nós, ele trouxe sofrimento à nossa carne. Nós temos dores, doenças, morte, concupiscências. Veio a nossa alma, nós temos traumas, sofremos, não conseguimos entender a beleza do sacrifício de Cristo, da intimidade com o Senhor. Veio ao nosso espírito o sofrimento que se separou do Senhor Jesus, que agora não podia mais ter aquele relacionamento que Adão tinha. O pecado vem destruindo tudo, mas quando Cristo encarna, ele vem restaurando tudo. Ele vem restaurando, ou nos dando a possibilidade de nos achegarmos ao Pai. Eu sou o caminho, andemos até o Pai. Eu sou a verdade, vocês agora não ficarão mais
torpes, entorpecidos, nécios àquilo que Cristo tem. A que o Deus Pai tem, ao que o Espírito Santo tem, eu abro os seus olhos. Isso ficou tão claro e tão belo na vida de Paulo. Escamas estavam ali cegando aquele homem. Mas isso é o que acontece quando as pessoas dão lugar ao diabo. Escamas nos olhos que entorpecem os seus entendimentos. E nós não percebemos que a encarnação do Verbo trouxe-nos a possibilidade de nos achegarmos ao Pai. E de que essa vida aqui faça algum sentido, tenha valor, tenha razão e tenha direção a ser seguida. Em Hebreus ele vai dizer para a gente que a palavra é viva e eficaz. Quando ele fala viva, é porque ele está querendo dizer para vocês o seguinte: meus irmãos, isso que eu estou escrevendo aqui, e mandando para vocês em formato de carta, não é letra morta, não é só mais um livro, isso traz vida. Vida produz vida. Matéria inorgânica não produz vida. Sem vida, não há como você ser vivificado. Se nós estávamos mortos espiritualmente, precisávamos que fôssemos restaurados espiritualmente. E Cristo vem como o Verbo encarnado para nos trazer vida, ser essa palavra vida que causa transformação. Esse é Jesus. Essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é aquilo que nós conseguimos ler, não. É aquilo que as nossas almas e espíritos são ministrados através da revelação do Espírito Santo, através dessa palavra que está escrita. Sem fé, a letra é morta. Se nós não temos fé que Cristo pode nos salvar e transformar as nossas vidas, essa letra se torna morta. Eu tive um professor de cursinho que ele disse assim: eu já li a Bíblia 3 vezes, não achei grande coisa. E eu achei tão estranho, porque eu tinha lido apenas metade da Bíblia. E eu estava maravilhado com as verdades que Deus ia me colocando ali. Eu falava: como eu pude perder tanto tempo em tanta esbórnia? Eu morei em Porto Seguro, uma cidade turística, onde você tem festas profanas de segunda a segunda. Tudo para, enfim, de uma indústria turística para ganhar dinheiro. Só que eu morava lá. Isso foi me levando ao alcoolismo, drogas, prostituição. Foi me levando a locais onde eu não sei se eu estaria vivo. Eu não sei se eu estaria vivo. Mas num determinado momento Deus coloca assim: não. Por quê? Porque existia alguém que orava por mim. Foi muito dolorido passar pelo processo. Eu perdi tudo. Eu tinha uma loja, morava sozinho com 18 anos de idade, eu já morava sozinho. Com 20 anos de idade, eu já tinha uma loja minha. Eu já tinha gerenciado mais de 20 pessoas. Eu era uma bobinazinha, acordava das 7 da manhã, às 2 da manhã, e trabalhava. O dinheiro de comprar o meu carro, que eu ganhei com o meu suor, eu investi nessa loja. Deus botou sua mão e falou assim: não é isso que eu quero para você. E eu perdi tudo. Eu tinha isso escrito até pouco tempo atrás. Eu peguei assim um belo dia, depois da minha casa ter sido assaltada em 2 meses, ter sido assaltada 3 vezes, e eu ter perdido tudo. A minha loja ter sido assaltada e levado todos os estoques, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, e falava assim: o que eu faço agora? E aí, sentado na minha casa, na verdade num quarto que agora eu morava, eu peguei um papel e comecei a escrever. Eu falava assim: eu não sei o que vai acontecer, mas eu não tenho mais esperança. Mas eu ainda tenho algo dentro de mim que diz que alguma coisa vai mudar. Naquele dia, no final da tarde, eu encontrei com meu cunhado. E ele falou assim: você não quer ir para Itabuna estudar, não? Isso aqui não tem nada para você. Eu, naquele momento, como vendo um brilho, eu falei assim: quero. E a partir daquele momento, tudo começa a mudar na minha vida. Tudo. Aquele cara que eu hoje olho nas fotos, eu não consigo nem reconhecer. Elisa que olha para as minhas fotos antigas e ela acha um barato, porque não tem nada a ver comigo. Magro, cabeludo, na cintura, cigarro na mão. Assim: papai, era você. Eu
falei, não, já foi, agora esse daqui morreu. E graças a Deus por Cristo Jesus que me fez novo, porque Ele vivifica, Ele é a palavra viva. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, e entendo que essa entrega é para o verbo vivo, eu vou entender a segunda parte do versículo, que diz, a palavra é viva e eficaz. E ser eficaz é diferente de ser eficiente. Eficiente você consegue chegar de alguma forma no resultado. O eficaz, ele não depende de ninguém para dar o resultado. Ele consegue, pelos seus próprios meios, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, realizar. Se nós parássemos para pensar mesmo, o único eficaz é o Senhor. Cristo é o eficaz. Ele é eficaz em virtude do poder que Ele pode produzir através da vontade. Alguém me perguntou uma vez, qual é o maior poder de Deus? Eu falei assim, a vontade absoluta. A vontade absoluta de Deus é o maior poder que reside nele. Não há como dobrá-la, não há como sobrepujá-la, não há. Deus é a vontade absoluta. E da vontade absoluta, e aí nós começamos a entender quando Cristo disse assim, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Meu Pai é a vontade, eu sou o Logos. Cristo foi eficaz quando Ele disse, bara. E tudo veio à existência. Cristo, Ele foi eficaz quando Ele disse, tetelestai. Está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. É o verbo. E Ele será eficaz quando Ele disser para nós, Deuté, vinde, amados do meu Pai, vinde para a morada, vinde para as bodas do Cordeiro, vinde para que Deus o reconheça como filho e você o reconheça como seu Senhor, mestre, mas também você o reconheça como seu Pai. Amém? Que nós saiamos daqui hoje com essa intencionalidade de começar a perceber as nossas palavras, a perceber a palavra que o Senhor tem proferido sobre as nossas vidas, a entender que nessa comunhão com o Senhor, nós temos que ser imitadores de Cristo, porque essa palavra é onde nós iremos gerar almas para o Senhor, nós iremos gerar salvação aos perdidos. Amém? Pastor Túlio.